Todos, eu sou Gabriela, técnica do Núcleo Telesaúde Bahia, e vou estar aqui com vocês acompanhando o plantão Tira Dúvidas H1N1. Os palestrantes convidados são Aline Anne Ferreira de Deus, mestre em saúde coletiva, especialista em saúde pública e sanitarista da Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado da Bahia, a DIVEP, e Ramon da Costa Saavedra, coordenador de imunizações e vigilância epidemiológica de doenças imunopreveníveis e sanitarista da DIVEP, da Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Doenças da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Vou passar a palavra para Ramon e desejo a todos uma boa palestra. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para debater alguns pontos importantes da vigilância da síndrome respiratória aguda grave, com ênfase aí na sazonalidade da doença. Teve um aumento de casos, sobretudo de influenza por H1N1. Então, a gente vai tentar fazer um apanhado aqui breve sobre o monitoramento, a vigilância, as ações de controle, frisando que a importância da ação integrada entre vários setores, porque envolve a vigilância, mas também envolve a assistência. Então, é fundamental que nós estejamos prontos para atuar em todas as esferas e, sobretudo, de uma forma articulada. Lembrando que está em curso a campanha nacional de vacinação contra a influenza, e a forma mais eficaz que tem de prevenção é a vacina, é uma intervenção de saúde pública que está aí disponível para os grupos de risco. Então, a gente, de antemão, já se coloca à disposição para tentar minimizar aí o máximo de dúvidas que possam estar ocorrendo. E, para a gente iniciar o debate, eu vou passar a palavra para a Aline, que é a referência técnica para a síndrome respiratória aguda grave, e ela vai estar passando para vocês um pouquinho da situação epidemiológica, das principais ações, e eu também continuarei aqui durante todo o processo para esclarecer dúvidas que possam existir relacionadas às ações de imunização. Boa tarde e boa web palestra para todos. Boa tarde, pessoal. Então, já foi apresentada, né? Eu respondo pela Vigilância Epidemiológica da Influenza no estado da Bahia. Eu fiz essa apresentação, né, antes do esclarecimento de dúvidas. Então, o nosso foco é na epidemiologia da doença. Se porventura surgirem dúvidas relativas ao manejo clínico, a gente vai estar orientando vocês, né, a consulta, ao protocolo, a um outro telesaúde, mas vamos ver em que posso estar ajudando, né, estar esclarecendo tudo a respeito da influenza. Bom, a nossa vigilância, ela está dividida em duas vigilâncias, vigilância sentinela e vigilância universal. A vigilância sentinela, ela tem por objetivo identificar os vírus respiratórios circulantes, para que a gente consiga subsidiar, com o isolamento desses vírus, a nossa composição da vacina, além de permitir o monitoramento da demanda de atendimento que ocorre por esse agravo. Essa vigilância sentinela, gente, ela está no estado da Bahia, ela está localizada no município de Salvador, porque de acordo com a portaria que foi estabelecida pelo Ministério da Saúde, outros municípios não se enquadravam, são critérios populacionais. A vigilância universal é a vigilância que é feita por todos os municípios do estado. Então, o objetivo dessa vigilância é monitorar os casos hospitalizados e óbitos, com o objetivo de identificar o comportamento da influenza no país para orientar na tomada de decisão, em situações, inclusive, que requeiram um novo posicionamento do Ministério da Saúde e secretarias de saúde estaduais e municipais. Bom, então aqui, de acordo com a portaria CIB, né, 139 de 2017, nós temos as unidades, né, oficiais, as unidades sentinelas. Temos as unidades sentinelas da síndrome gripal, que são, né, algumas UPAs e pronto atendimentos, e as unidades hospitalares. Então, essas unidades sentinelas da síndrome gripal já são responsáveis em fazer coletas de casos, né, de síndrome gripal, para a gente estar avaliando durante todo o ano a circulação do vírus.
Então, a vigilância não trabalha só numa situação de aumento de casos, de surtos, né, da sazonalidade. A gente precisa traçar durante todo o ano o comportamento dos vírus que ocasionam os casos de doenças respiratórias, a gripe e a síndrome respiratória aguda grave. Então, aqui nós temos as unidades que são referências como sentinelas para a síndrome respiratória aguda grave. São 5 unidades hospitalares. Aqui não consta o Hospital Santa Isabel, mas ele é uma unidade que vai estar na próxima portaria, porque ele já está trabalhando como sentinela extraoficialmente. Bom, quanto ao vírus, então, o que nos interessa aqui, o vírus da gripe, o vírus influenza, ele é um vírus RNA, é a família Orthomyxovírus, e está subdividido em 3 tipos, A, B e C. Então, para a vigilância epidemiológica, o tipo C, ele não tem grande repercussão, até porque ele não tem grande importância por não causar surtos e epidemia. Então, o nosso foco é no vírus influenza A e no B, especialmente no influenza A, porque devido à sua capacidade de mutação, é um vírus que ocasiona surtos e epidemias. Então, o que define também o tipo de vírus são os subtipos das glicoproteínas de superfícies. Então, isso deixa as pessoas um pouco confusas, o N, o H e o N. Atualmente, nós temos 18 tipos de hemaglutinina e 9 tipos de neuramidase. Essa combinação é que vai definindo o tipo de vírus. Então, no Brasil, nós temos a circulação do vírus H1N1, do vírus H3N2, e nós não temos a circulação de H5N1, que foi um vírus que ocasionou a gripe aviária, né? Então, assim, a gente observa que algumas mensagens foram falsas nas redes sociais, citando até um vírus H2N3, isso não é real, porque não tem a circulação desse vírus e nunca houve, né, a formação desse vírus H2N3. São vírus que nós já conhecemos, o H1N1, o H3N2, também conhecido como vírus sazonal, e estão na composição da nossa vacina. Então, historicamente, a gente sabe que o vírus influenza pode causar epidemias, pandemias, né? A respeito aqui, nós temos de 1918 a 1920 a gripe espanhola, que onde cerca de 40 milhões, né, de pessoas evoluíram para óbito. Na época era o vírus H1N1, mas não foi o mesmo vírus H1N1 que surgiu no México, aqui já foi uma mutação do vírus de 1920. Temos outros vírus que ocasionaram também, né, epidemias. Então, as principais pandemias de influenza, essa aqui é a gripe asiática, que foi ocasionada pelo H2N2, a gripe de Hong Kong, a gripe russa, onde houve associação do H1N1 com H3N2, e nossa última pandemia do vírus H1N1. Bom, o período de incubação. Então, a influenza tem um período de incubação de 1 a 4 dias. A transmissibilidade em adultos ocorre principalmente 24 horas antes do início dos sintomas e pode durar até 3 dias após o final da febre. Daí o cuidado, né, desse paciente de retorno para suas atividades, de uma criança que retorna para uma creche, esperar, né, que passe o período febril, né, sem uso de antitérmicos, até para evitar a disseminação. Então, nesse momento é muito importante isso, para a gente ter um controle e estar evitando, né, o surgimento de novos casos. Então, nas crianças mesmo pode durar em média até 10 dias a transmissibilidade, e por mais tempo ainda nos pacientes imunossuprimidos. E como ocorre essa transmissão, gente? A transmissão pode ocorrer de pessoa para pessoa, que é mais comum, que são as gotículas que expelimos, né, pelo indivíduo infectado com o vírus influenza, quando vamos espirrar, né, ou tossir, até 1 metro de distância. Mas essa transmissão também pode ser indireta, sendo que a mão é o principal veículo, né, quando nós colocamos as mãos em maçanetas, mesas, corrimãos contaminados, daí aquela orientação de estar sempre lavando as mãos, né, com água e sabão, e o uso de álcool gel para estar prevenindo, né, a contaminação e a disseminação da doença. A nossa definição de síndrome gripal. Então, um adulto, indivíduo que apresenta febre de início súbito, mesmo que referida, acompanhada de uma tosse ou dor de garganta, e pelo menos um dos seguintes sintomas, uma cefaleia, mialgia ou artralgias, e na ausência de um outro diagnóstico.
No caso de uma criança menor de 2 anos, a gente considera também como gripe uma febre de início súbito, mesmo que referida, e sintomas respiratórios, como tosse, coriza e obstrução nasal. Lembrando, gente, que nem sempre na gripe está presente a coriza, que as pessoas associam muito a presença de coriza à gripe, mas a gente pode ter um quadro de tosse, né, de cefaleia, mialgia, artralgia, e está associado a um quadro de gripe. Bom, em geral, essa gripe, não, que a evolução normal, ela é uma resolução espontânea, em 7 dias, podendo permanecer uma tosse, um mal-estar, a fadiga, mas quando aparecem os sinais de agravamento, é que nós temos que, né, nos preocupar. O aparecimento de dispneia, de taquipneia, de hipoxemia, se esta febre persiste por mais de 3 dias, se ocorre uma piora dos sintomas gastrointestinais, se ocorre uma exacerbação de uma doença que o paciente já tem, uma doença crônica, uma doença cardíaca, miosite, gente, que é um quadro novo que apareceu esse ano, né? Então, essas intensas dores musculares, a inflamação muscular, alteração do sensório, desidratação. Então, diante de um sinal de agravamento, procurar imediatamente uma unidade de saúde. Surgiram nas redes sociais algumas tabelas onde faziam um diferencial entre gripe comum e gripe H1N1. Então, isso para um período de sazonalidade não é válido, porque gripe é gripe, resfriado é resfriado, e não existe tantas diferenças entre uma gripe comum e uma gripe causada pelo vírus influenza H1N1. Então, o que acontece? A febre, ela é comum na gripe, enquanto que no resfriado ela é incomum. A tosse também ela é persistente numa gripe, enquanto que no resfriado ela é uma tosse seca irritativa. O mal-estar é muito comum na gripe, a cefaleia também forte, enquanto que no resfriado ela é fraca ou então não ocorre. A prostração ocorre no caso de gripe, a mialgia, né? As dores musculares, vômitos podem acontecer também no caso de gripe. E a coriza, como vocês veem, a obstrução nasal é pouco comum na gripe, enquanto que no resfriado ela é mais intensa. Bom, e aí, aquele paciente que teve uma evolução, né, com aqueles sinais de gravidade, ele pode sair de um quadro de gripe e se tornar um caso de síndrome respiratória aguda grave. Então, a nossa grande preocupação, né, é o que a vigilância tem feito, em estar divulgando protocolos, orientando o tratamento, é justamente para que a gente evite que um paciente que tem uma síndrome gripal, que venha evoluir e se tornar um caso de síndrome respiratória aguda grave. Daí o nosso, né, quando a gente pede o apoio da assistência, em estar visualizando, estar identificando um paciente que tem um fator de risco, um paciente que é um cardiopata, eu vou mostrar para vocês ali na frente quais são esses fatores de risco, onde deve ocorrer a prescrição e o uso do oseltamivir, do Tamiflu. Então, para a vigilância epidemiológica, só vai ser notificado, então os casos que vocês verificam nos boletins, na imprensa, somente os casos que é um indivíduo de qualquer idade, que teve uma síndrome gripal e que apresenta dispneia ou saturação de oxigênio menor que 95% em ar ambiente, ou então que teve um sinal de desconforto respiratório. Então, o paciente tem que estar internado para ser notificado e para que seja feita a coleta, para que a gente identifique. Então, algumas pessoas perguntam se deve notificar no caso de gripe. Se o paciente não está internado, ele vai ser tratado, mas não entrar nas estatísticas da gente, porque ele não está internado e não é uma síndrome respiratória aguda grave. Essa é a nossa ficha de notificação. Então, é onde começa toda a vigilância epidemiológica, o caso é notificado, ocorre o preenchimento dessa ficha. Essa ficha ela é encaminhada para a Secretaria Municipal de Saúde, onde ela é digitada em um sistema Sinan Influenza Web. Esse sistema é um sistema online, onde a gente capta todos esses casos que ocorrem em todo o estado e onde fazemos todas as análises epidemiológicas. Então, certamente no seu município deve haver, né, identificar qual profissional da vigilância municipal, onde é lançado, onde faz o lançamento, né, dos casos nesse sistema.
Vale ressaltar que ainda nem todos os municípios têm acesso ao Sinal Influenza Web. Esse sistema, a princípio, ele foi centralizado, porque ele surgiu com a pandemia de H1N1. Começamos a descentralização desde 2013. Hoje, os núcleos regionais podem digitar no sistema e alguns municípios. E a nossa intenção e a meta é que descentralize para todos os municípios do estado. Então, se tem algum município que não tem acesso ao sistema, ele deve entrar em contato com o núcleo regional de saúde ao qual pertence para fazer a solicitação de cadastramento, está entrando e digitando seus casos e monitorando seus casos. A coleta da naso e da orofaringe. Então, para a gente identificar se aquele caso ele está confirmado qual tipo de vírus, a gente precisa fazer essa coleta, preferencialmente até o 7º dia do início dos sintomas. E a coleta independe do tratamento, então o tratamento deve ser o mais rápido possível. Essa coleta, essas amostras, elas são enviadas para o LACEN, onde serão feitos exames para identificar que tipo de vírus ocasionou aquele caso de síndrome respiratória aguda grave. Ainda permanece, gente, uma cultura quando o paciente tem um caso de síndrome respiratória com dispneia, né, com aquele quadro clínico que eu mostrei para vocês, que começou com a gripe, está agravando, ainda pensa, é um suspeito de H1N1. Na verdade, a vigilância não pensa que é um suspeito, a gente precisa saber qual é o vírus. Então, a gente está vendo que também, além do H1N1, o vírus sincicial respiratório também está ocasionando casos graves. Os exames que são feitos no LACEN é a imunofluorescência indireta e o PCR para a influenza. Então, são esses dois exames que está identificando qual é o tipo de vírus, qual o subtipo, se é uma influenza A, se é influenza B, ou se é um outro vírus respiratório, um adenovírus, um para-influenza, ou vírus sincicial. O LACEN, ele envia esses kits para coletas para as regionais e diretamente para algumas unidades hospitalares em Salvador. Mas só podemos usar esse kit para pacientes com síndrome respiratória aguda grave internados. E aqui está a nossa maior arma, né, gente? O que a gente tem hoje para reduzir a gravidade e a letalidade é o nosso protocolo. Nós tivemos uma atualização, estava vigorando o protocolo de 2015 e agora o Ministério publicou o protocolo de tratamento da influenza de 2017. Ele foi publicado agora em 2018 porque ele estava passando por diversas avaliações, né, e considerações. Então, essa é a capinha do protocolo. Esse protocolo está disponível no site do Ministério, está disponível no site da Vigilância, aqui da CESAB, até no Google, se vocês colocarem, vai ser muito fácil vocês identificarem esse protocolo. Esse protocolo, ele dá um detalhamento de todo o manejo clínico do paciente. Então, esse protocolo aí é o protocolo que deve ser seguido em caso, né, de síndrome gripal e de síndrome respiratória aguda grave. Bom, e aqui falando um pouquinho para vocês do uso do oseltamivir, que é a nossa medicação, o Tamiflu, onde a gente recebe esse medicamento através do Ministério da Saúde, e aqui na Diretoria de Assistência Farmacêutica da CESAB, ele é descentralizado para os núcleos regionais e bases regionais de saúde, e então para os municípios. Então tem que haver uma organização local, onde esse medicamento tem que estar disponível numa unidade de saúde para que o médico, diante de um caso de síndrome gripal, com um fator de risco, que ele prescreva a medicação e que esse paciente tenha acesso ao oseltamivir. Ok? Então, todo paciente de SRAG, imediatamente na suspeita clínica, ele deve, né, o médico deve estar introduzindo o oseltamivir. E se for um caso só de gripe, se for uma síndrome gripal e o paciente tiver um fator de risco para complicações, também está indicado o uso do Tamiflu. Então, mesmo que o paciente ainda não esteja internado, a gente precisa da indicação desse medicamento para evitar um agravamento desse quadro. Então, aqui, como eu falei, os fatores e grupos de riscos. Então, nós temos as crianças menores de 5 anos, os adultos com 60 anos ou mais, as grávidas, as puérperas, pessoas com menos de 19 anos que fazem uso prolongado de ácido acetil salicílico e aqueles portadores de doença crônica, que são os mais afetados, cardiopatas, pneumopatas, nefropatas, distúrbios metabólicos,
hepatopatias também, transtornos neurológicos, entre aqui a tuberculose também. Imunossupressão também associada a medicamentos, a neoplasias, ao HIV, a população indígena também, que é suscetível, e a obesidade. Então, todas as pessoas que estão no grupo ou que têm um fator de risco, elas devem receber a prescrição do oseltamivir, do Tamiflu, diante de um quadro de síndrome gripal. Então, também a gente deixa a critério do médico a prescrição, mesmo que o paciente não tenha um fator de risco, mas que o médico avalie esse paciente até pela intensidade dos sintomas e seja um critério dele prescrever, nós temos a medicação para ser liberada para esse paciente mediante receita. O uso do antiviral oseltamivir tem se mostrado como recurso terapêutico de maior impacto na redução de gravidade e óbitos por influenza. E aqui nós temos a composição da vacina desse ano, né, que está contemplando o vírus H1N1, o vírus H3N2 e o vírus influenza B. A eficácia da vacina ela está em torno de 50% a 90% em adultos jovens e o tempo de imunidade em torno de 15 dias. A proteção, ela varia, né, em torno de 6 meses a 1 ano, tempo máximo de 1 ano. Em relação à solicitação do oseltamivir, do Tamiflu, nós temos um fluxo organizado. Então, os hospitais em Salvador, eles solicitam diretamente assistência farmacêutica, a DASF, por um sistema que é o sistema SIGAF. Os distritos e UPAs solicitam a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, as regionais, os núcleos e bases solicitam a Diretoria de Assistência Farmacêutica da CESAV, pelo SIGAF também, e disponibilizam unidades de referência. E os municípios da região metropolitana fazem essa solicitação diretamente. Gostaria de mostrar um pouco a situação epidemiológica da influenza. A gente não pode deixar de citar como foi o ano de 2017. Nós tivemos 635 casos de síndrome respiratória aguda grave notificados e foram registrados 50 óbitos. Mas o ano de 2017 ele não foi caracterizado pela presença do vírus, identificação do vírus H1N1. Nós só identificamos 2 vírus H1N1 e nós tivemos 33 casos do vírus influenza no total, com 2 óbitos, sendo que o H3N2 predominou, com 21 casos e 1 óbito, tivemos um caso registrado por influenza B. E aqui a gente vê outros vírus respiratórios. Então, aquele mesmo quadro de síndrome respiratória aguda grave também pode ser ocasionado por um vírus, que é o vírus sincicial respiratório. Então, tivemos 99 casos e do para-influenza tivemos 7. Aqui mostra a distribuição, então a gente vê que essa parte maior aqui do gráfico é o vírus sincicial respiratório, seguido pelo vírus influenza A, H3 sazonal, do ano passado. Esse ano, nós já temos, o dado foi emitido hoje, né, dados até semana, faço a correção, semana 17, nós já tivemos 552 casos notificados e com registro de 43 óbitos. Dentre esses casos, já confirmamos 73 pelo vírus influenza A, H1N1, onde já foram registrados 13 óbitos. Temos também o registro de 6 casos, né, pelo influenza H3, com o óbito. 4 casos ainda estão sendo avaliados subtipo e 4 casos de influenza B. E a gente vê o destaque também dos casos que estão sendo internados, onde se identifica o vírus sincicial respiratório, com registro de 8 óbitos. Alguns municípios, não sei se a visualização está boa para vocês, né, que já identificaram casos por H1N1. Então, já temos vários municípios, a circulação em vários municípios, com destaque aqui para o município de Salvador e de Camaçari, com 6 casos e 1 óbito, e Salvador com 49 casos e 9 óbitos. Isso aqui é a nossa distribuição dos vírus respiratórios esse ano. Então, a gente vê que, semelhante ao ano passado, a gente também tem uma intensa circulação do vírus sincicial. Em 92 casos já foi identificado o vírus sincicial respiratório. E aqui o vírus influenza H1N1 e o H3 numa menor proporção. A distribuição por semana epidemiológica, a gente vê como começou o ano, né?
tranquilo, as primeiras semanas. Daí, a partir de fevereiro, começamos a identificar o vírus H1N1 e começou a aumentar o número de registros de casos, né, de notificações, e coincidentemente também o vírus sincicial, que está aqui em vermelho, começa a aparecer também circulando juntamente com o vírus influenza A, H1N1. Bom, e assim, o que nos preocupa é a oportunidade do uso do oseltamivir. A gente percebe que muitos pacientes que vão a óbito ou que foram internados, que eles poderiam não ter evoluído, desde que tivessem feito o uso oportuno, nas primeiras 48 horas de sintomas, tivessem feito o uso oportuno do Tamiflu. Então, nós identificamos que em 37,7% fizeram uso inoportuno, ou seja, foi no período acima de 48 horas. E 17% usaram em período superior a 5 dias. A gente sabe que o melhor efeito do Tamiflu são nas primeiras 48 horas, mas até 5 dias já tem comprovação científica através de estudos, como vocês veem no protocolo, de que ainda tem um bom efeito. E aqui nós vemos uma série histórica. Então, muita gente pergunta, o que está acontecendo esse ano? É uma epidemia? Olha só, o Ministério, ele trata isso como período de sazonalidade da influenza, porque a gente sabe que vai acontecer aumento de casos, né, durante o período sazonal. Apesar de que no estado da Bahia e no Nordeste a gente tem observado a mudança desse período. Então, no ano que houve a pandemia, nós tivemos 1.078 casos, com 22 óbitos. Tivemos o ano de 2016 com muitos casos também, 1.203 casos, 114 óbitos. Esse ano nós já temos 552 casos notificados. Então, aqui se refere ao total de casos notificados, com 43 óbitos. Quando a gente filtra, o que identificou H1N1, então a gente vê o comparativo. Em 2016, nós tivemos 155 casos confirmados e 31 óbitos, e agora estamos com 73 casos confirmados e 13 óbitos. Aqui a gente percebe que é o ano inteiro, a gente ainda está, né, no mês de maio, então talvez esse dado venha a ser alterado mais um pouco, talvez chegue próximo do que aconteceu em 2016. E aqui a gente vê a distribuição dos vírus também, né? No caso é o perfil dos óbitos ocasionados por síndrome respiratória aguda grave. Então observe, gente, que em 17 casos aqui a SRAG é não especificada, ou seja, tem casos que não foram feitos coleta e que o paciente evoluiu para óbito, a gente não soube identificar qual foi o vírus que ocasionou aquele óbito. Aqui também se inclui casos onde foram feitos coletas, mas os exames foram negativos. Nós temos ainda 4 casos em investigação, temos a síndrome respiratória aguda grave por influenza, então, com 14, aqui mostrando o perfil desse óbito. Aqui mostra a faixa etária desses casos, então a gente vê que a maior concentração, né, dos pacientes que evoluíram para óbito estão nas faixas etárias extremas, os maiores de 60 anos, menores de 2 anos. Então, a gente vê que 26 desses casos, né, quando foi feita essa avaliação, a gente tinha fechado o dado com 41 óbitos, e a gente vê que dentre eles, 26 estavam numa faixa etária de risco. Daí o cuidado, né, de dar a prescrição do medicamento para essas faixas etárias extremas. Bom, e a gente vê também em relação aos óbitos, então nos preocupa muito o que está acontecendo, por que os pacientes estão evoluindo para óbito. Então, a gente vê que de 552 casos de síndrome respiratória aguda grave, quando nós avaliamos o banco de dados no Sinan Influenza Web, aparece a informação, não usou antiviral. Então, 137 casos não utilizou antiviral. E quando a gente avalia os óbitos, 43 óbitos, a gente também verifica, 19 não usaram antiviral. E quando a gente filtra ainda casos por H1N1, dentre os 13 óbitos que ocorreram por influenza, 10 deles tinham fator de risco e 3 não usaram antiviral. Então, isso é uma preocupação muito grande que a gente tem. Daí que a vigilância está sempre trabalhando junto, né, com assistência, articulando atenção básica, rede própria, para a gente estar difundindo o protocolo de tratamento da influenza, chegar até vocês essa informação de que muitos casos poderiam ter sido evitados. Esse aqui é um perfil da circulação viral que é feito pelo Ministério da Saúde.
Então, as unidades sentinelas, elas existem em todo o Brasil, durante todo o ano. Essas unidades que são sentinelas, que coletam as amostras de síndrome gripal, para a gente estar acompanhando o comportamento, a circulação dos vírus que estão ocasionando gripe. Então, esse aqui é um perfil nacional. A gente vê aqui quando começa o aumento, né, dos casos por H1N1, tem também os vírus H3N2, né, principalmente na região sudeste. A gente esperava que esse ano o que fosse, né, que estivesse prevalecendo, circulando em maior intensidade, fosse o H3N2, até porque houve uma quantidade muito grande nos Estados Unidos, né, com registro de óbitos. Mas esse ano prevaleceu na região nordeste, né, especificamente na Bahia, vou mostrar para vocês, e no Ceará, e no estado também do centro-oeste, né, no estado de Goiás, a circulação do vírus H1N1. Aqui também é o monitoramento dos casos que são das unidades sentinelas, casos de UTI, mostrando também a circulação viral. Destaque aqui o vírus sincicial respiratório, ó, a quantidade que a gente teve causando quadros, pacientes que estão agravando e estão indo para a UTI. Em laranjinha aqui a gente vê que também o H1N1 tem uma circulação muito grande. O comparativo entre os estados que identificaram o maior número de casos. Então, a gente vê aqui que a Bahia, com 52 casos, Ceará, quando foi feito esse corte no boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, foi na semana 16. Então, a gente vê que historicamente, a região sudeste, sul, São Paulo, que se destaca com o vírus H1N1, esse ano, eles estão mais tranquilos em relação ao H1N1, com 24 casos e 4 óbitos, mas destaca-se a circulação do vírus H3N2 em São Paulo, com registro de 7 óbitos. Aqui o estado de Goiás, que antes da Bahia já vinha se destacando em aumento de casos e de óbitos também. Bom, em relação a uma circulação que teve, né, até através de via WhatsApp, uma gravação de uma pessoa que citava um vírus H2N3, a OPAS teve conhecimento e fez uma nota de esclarecimento à população de que não existe em nenhum lugar do mundo esse vírus, H2N3. E aqui a gente, só para mostrar que várias ações a vigilância vem desenvolvendo, juntamente com assistência farmacêutica, com a CCIH, pedimos apoio do CREMEB para divulgar esse equipamento que nós temos aqui, né, que é o Telesaúde, também já foi realizado um Telesaúde em manejo clínico da influenza, onde foi convidado um infectologista, Dr. Robson Reis. A gente tem feito capacitações para as vigilâncias locais, bases e núcleos regionais. Né, além da divulgação de protocolos, vocês podem acessar o site da Vigilância Epidemiológica na CESAB, que a gente faz uma atualização semanal dos protocolos. Realizamos palestras também para núcleos hospitalares de epidemiologia. Houve um evento na Vigilância, na DIVEP, onde reuniram os representantes de núcleos. Fizemos também uma apresentação da situação no COSEMES. E também divulgamos, né, um curso de manejo clínico que está disponível pela UNASUS. Eu vou mostrar aqui mais tarde para vocês. A realização de telesaúde, como eu já falei. Então, aqui o UNASUS. Então, quem entrar no UNASUS, o profissional médico, pode estar fazendo uma capacitação que dura em torno de 6 horas. E isso é muito importante que se divulgue para os profissionais. A telesaúde também está disponível, né, no YouTube, também nos arquivos do Telesaúde, é o manejo clínico da influenza. E aqui, só para lembrar, gente, né, em relação à campanha de vacinação, que é importante que se levem os documentos, né, o cartão, o documento de identificação. As pessoas que têm uma doença crônica, outras condições clínicas também devem levar uma prescrição médica, especificando o motivo da indicação da vacina. E também, se tiver pacientes que são cadastrados em programa de controle das doenças crônicas do SUS, deverão também se dirigir aos postos em que estão registrados para receber a dose. E os professores, né, também contra-cheque ou crachá, documentos que devem ser levados para a campanha. A gente tem tentado também divulgar intensamente medidas de prevenção, vai estar saindo agora um material novo para a população, que a gente vai divulgar também para não estar saindo informações errôneas, né, via WhatsApp. Então, são várias medidas que a gente tem para estar evitando a disseminação da gripe.
E a orientação é que os pacientes que apresentam síndrome sintomas de gripe, que evite sair de casa em período de transmissão, restrição, restringir o ambiente de trabalho, para que evite essa disseminação, evitar aglomerações, que mostra quais são os grupos prioritários, gente, da campanha, que são as crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes, puérperas, os trabalhadores de saúde, pós-indígenas, professores da rede pública e privada, então, população privada de liberdade, as pessoas que portam doenças crônicas, que devem ser vacinadas, porque, como mostrei para vocês, o risco de agravamento da doença. Aqui, a gente tem como desafio a vigilância epidemiológica reduzir a letalidade dos casos de síndrome respiratória aguda grave pelo vírus influenza, e a gente também tenta conscientizar os profissionais médicos para a prescrição do oseltamivir em todos os casos de SRAG e nos casos de uma síndrome gripal, mas que tem um fator de risco ou sinais de agravamento. Eu agradeço a participação de todos, nós estaremos aqui disponíveis para esclarecer as dúvidas. Deixa eu colocar aqui. Pode deixar aí. Tá levando o microfone? Sim. Pode responder? Não? Boa tarde, Michele. Com relação à sua pergunta de um paciente da unidade de saúde da família que teve histórico de síndrome de Guillain-Barré há 5 anos, ele não está contraindicado para tomar vacina. A única contraindicação que nós recomendamos, na verdade, que na verdade não chega nem a ser uma contraindicação, mas uma precaução, aqueles indivíduos que têm a alergia severa a ovo, deve evitar tomar a vacina, ou então tomar a vacina numa unidade de saúde que tenha uma melhor estrutura, um suporte, de forma que o indivíduo tome a vacina e fique uns 20, 30 minutos em observação para acompanhar o período pós-vacina. Então, esse paciente aí não tem contraindicação nenhuma. Óbvio que ele tem que respeitar, tem que fazer parte dos grupos prioritários para tomar a vacina no serviço público de saúde. Vale lembrar que, com relação à campanha de vacinação, o objetivo maior é reduzir as complicações e reduzir os óbitos causados pela síndrome respiratória aguda grave, no caso, pela gripe. Então, o objetivo maior é esse. E, estatisticamente, está confirmado, está comprovado na literatura de que são essas pessoas, as pessoas que estão compondo os grupos prioritários, que têm um risco maior de ter uma complicação. Então, é importante a gente deixar isso bem claro para a população, o porquê de não haver imunobiológico para toda a população. Observem, por exemplo, o grupo de risco relacionado à faixa etária, menores de 5 anos e maiores de 60 anos, as crianças e os idosos. Dos 13 óbitos que aconteceram esse ano por influenza, 9 fazem parte desses dois grupos, ou era menor de 5 ou era maior do que 60 anos. Ou seja, quase 70% dos óbitos
foi justamente desse grupo prioritário. Aí Michele também está perguntando se este vírus H3N2 é pior ou que o H1N1. Eu vou passar para a Aline responder, mas antes eu já vou antecipar e lembrar que a vacina, como a Aline apresentou, é trivalente, protege contra o H1N1, que estava circulando no inverno do hemisfério norte, né? O H3N2 e a influenza B. Eu vou passar para a Aline para continuar respondendo, Michele. Oi, Michele. Pois é, então, o vírus H3N2, ele não é pior, não existe nenhum dos dois, o que é melhor, o que é o pior, o que é mais grave, não. O que a gente tem é quando a gente tem uma alta circulação, se a gente está com alta circulação do vírus H1N1, a gente está tendo mais casos graves e mais óbitos pelo H1N1. Então, isso depende muito da circulação desse vírus e também da predisposição de cada um. Então, o vírus ele vai ser mais grave a depender do paciente se tem ou não um fator de risco para agravamento. Então, estudos na literatura não mostram, né, não identificam se desses vírus, o H1N1, se ele é mais grave do que H3N2. A gente entende que eles têm a mesma gravidade, vai depender do hospedeiro, né, das condições imunológicas do hospedeiro. A princípio, né, que a gente verifica aí, que a paciente que teve alergia ao ovo, mas já utilizou vacina, a gente entende como precaução, a nossa orientação, né, que realmente se tiver uma alergia forte ao componente, que não seja utilizada. Mas a paciente relata que já utilizou de outras vezes, né, então acredito que ela pode, já que ela não teve reações em anos anteriores, acredito que ela deva, sim, estar utilizando a vacina. Deixa eu falar enquanto não tem pergunta. Pessoal, bora aproveitar para tirar todas as dúvidas, né? Aproveitar esse espaço aqui. É importante nós estarmos dirimindo as dúvidas tanto para os profissionais de saúde como, sobretudo, aliás, para a população. Então, a gente volta a frisar a importância de que os grupos prioritários se dirijam para as unidades de saúde e tomem a vacina. A Aline Pinho está falando aqui com relação aos pacientes hipertensos se entram no grupo de risco. Sim, no informe técnico da campanha de influenza, entra lá nos grupos de doenças crônicas. Agora, é importante frisar que todos esses pacientes do grupo de doenças crônicas vão precisar estar comprovando essa condição. É um grupo extremamente importante de tomar vacina, porque o seu organismo já está debilitado, ou seja, o seu sistema imunológico já tem uma deficiência, então é uma brecha para o vírus atuar de uma forma oportunista e aumentar o risco de um quadro de complicação maior. Então, tanto os hipertensos quanto os diabéticos devem tomar a vacina como fazendo parte do grupo de risco, desde que devidamente comprovada essa condição clínica. Sim, então, Michele, assim, como eu mostrei para você naquele quadro, né, a diferença, a gente não faz uma diferenciação entre gripe comum e gripe H1N1. Então, saiu um quadro, né, que circulava muito nas redes, fazendo essa diferenciação. Na verdade, a gripe, os sintomas da gripe. Então, o próprio vírus H1N1, a depender da condição imunológica da pessoa, ele pode ocasionar um quadro de gripe, com febre, tosse ou dor de garganta e ter uma evolução espontânea. Enquanto que em outras pessoas pode haver um agravamento desse quadro. Então, lembrando, como nós vimos também a circulação do vírus sincicial respiratório,
onde o quadro clínico é semelhante ao vírus, ao quadro da síndrome respiratória aguda grave ocasionada pelo vírus H1N1. Então, gripe é gripe, gripe preocupa. Gripe é em fator de, tem um paciente que é diabético, um cardiopata, tem um fator de risco, vamos prescrever o Tamiflu, porque a gente não sabe se aquela gripe é ocasionada pelo vírus H1N1 ou ele é ocasionado por um outro vírus. Eu digo não só o vírus H1N1, porque o medicamento oseltamivir não é só para o H1N1, é para o vírus influenza. Então, a gente tem aí circulação de influenza B, influenza H3N2 e influenza H1N1. E a gente não se preocupa, né, com essa diferenciação, que gripe, o quadro de gripe é característico, como eu mostrei para vocês a definição. É claro, a gente percebe um agravamento do vírus H1N1, ele costuma, numa pessoa que tem um fator de risco, uma comorbidade, então que não esteja com a defesa imunológica muito boa, ter uma intensidade maior. Então, é visível essa questão de ser muito mais intenso. Mas não vamos, nesse momento que a gente tem de grande circulação viral, fazer essa diferenciação, até porque um paciente com gripe, ele deve ser tratado, né, da mesma, independente da gente, porque não vai ser feito coleta. A gente, como mostrei para vocês, só faz coleta de casos graves internados. Então, naquele momento, aquele paciente precisa ser tratado. Bom, eu estou verificando aqui a pergunta de Thaís, se existe a possibilidade do paciente ter dispneia, dor de cabeça, artralgia e mialgia e não ter febre, se isso pode diagnosticar como síndrome respiratória aguda grave. Bom, para o Ministério da Saúde, os casos que a gente vai captar no nosso sistema de informação, a gente tem a febre como um sintoma principal. Mas eu tenho recebido informações, notificações, inclusive com realização de coleta e confirmação de se tratar de um caso de H1N1, e mesmo após investigação não ter esse relato de febre. Então, isso pode sim, pode acontecer, essa possibilidade, e eu tenho percebido algumas situações de evolução até muito rápida, onde a família não relata febre, o paciente não chegou com febre, já chegou com um quadro de dispneia, com um quadro intenso, desconforto, e a gente faz a coleta e identifica. Para o nosso sistema de vigilância, a gente precisa, para digitar nesse sistema, a gente precisa investigar melhor e verificar se houve ou não febre. Mas um paciente, mesmo com a febre, que está com esses sintomas que você relata, ele tem que ser tratado com o Tamiflu, como se não, que ele é de fato uma síndrome respiratória aguda grave. Mas, para o Ministério da Saúde, existe um filtro dos casos que são notificados para a gente, entram no sistema, aí eles exigem que tenha, né, um registro de febre, que é uma característica mesmo da gripe. Então, muitas vezes, essa febre ela não é relatada no momento, mas se fizer uma investigação detalhada, ou a família não percebeu, não foi aferida, algum momento pode ter, por isso que a gente não pode deixar de considerar esse caso. Bom, a pergunta de Michele aqui, se o paciente que já contraiu H1N1, se ele ainda precisa se vacinar. Então, o paciente que já contraiu H1N1, ele vai ter sim, os anticorpos contra o vírus H1N1, mas ele precisa sim tomar vacina, porque a vacina a gente não tem só na composição H1N1. A gente tem H3N2, a gente tem influenza B, e a gente não sabe também como foi a carga, né, de que esse paciente teve, se ele realmente tem anticorpos o suficiente para estar livrando ele de uma próxima contaminação, né, está protegendo ele de uma próxima contaminação com o vírus H1N1. Então, a gente recomenda que sim, que utilize a vacina sim. Eu queria aproveitar para chamar a atenção da importância da vigilância sentinela para entendermos a circulação viral, né, fazer o mapeamento do vírus, e a partir daí, a partir dessa vigilância,
que a vacina é produzida anualmente. O processo ocorre a partir do monitoramento, como eu já falei, no inverno do hemisfério norte. Então, esse isolamento viral é feito no sentido de mapear o vírus, daí também a importância da coleta oportuna, né, para encaminhar para o isolamento viral. A partir desse mapeamento no hemisfério norte, a Organização Mundial da Saúde passa para a informação para os países do hemisfério sul, para que eles produzam a vacina a tempo e a contento de imunizar para os vírus que estejam circulando naquele período. A Aline já falou da plasticidade genética do vírus H1N1, ele sofre mutações, tem uma capacidade muito alta de se adaptar, né, através das mutações genéticas. Então, anualmente esse estudo é feito, esse mapeamento é feito. A vacina este ano, inclusive, teve mudança em 2 composições, do vírus H1N1 e do vírus H3N2. O ano passado foi só uma variação. Isso tudo tem que ser feito de uma forma oportuna para que não influencie ou não atrapalhe o cronograma da campanha de vacinação. Até porque se nós começarmos a vacinar em meados ou final de maio, já iria estar perdendo a oportunidade, porque a imunização é para que o indivíduo passe os meses de inverno protegido. Essa vacina vai ter uma alta resposta nos primeiros 6 meses e depois, naturalmente, tem uma queda no número de anticorpos. E por isso, daí que precisa ser feito anualmente também. Então, é importante frisar isso a partir da vigilância, da informação chegando oportunamente, do isolamento viral. E a outra questão extremamente importante diz respeito ao tratamento oportuno a partir da suspeita clínica. Medicação tem disponível na rede, né, o oseltamivir, conhecido como Tamiflu. Então, é importante que a assistência tenha essa resposta oportuna e rápida. Mais alguma pergunta dos participantes? Bom, pessoal, espero que tenha sido proveitoso aí esse período que nós discutimos o tema. A vigilância epidemiológica do Estado continua à disposição através da equipe técnica, né, de influenza, aqui representada por Aline, através da coordenação de imunizações e vigilância das doenças imunopreveníveis e a própria diretoria também. O importante agora é disseminarmos a informação da melhor forma possível, da forma mais esclarecedora. Nós temos aí as redes sociais, uma enxurrada de informações, mas são informações que vêm para o bem e para o mal, e a gente precisa saber filtrar isso e sempre identificar qual a fonte da informação. De antemão, agradecer a todos e avisar que a coordenação de imunizações vai continuar mantendo um cronograma específico para a vigilância das doenças imunopreveníveis. Obrigado a todos. Vou passar a palavra para a Aline. Então, pessoal, é isso aí. Então, a mensagem que eu tenho para vocês, eu agradeço a participação, dos que estiveram aqui presentes, que tiraram dúvida. A gente continua aqui à disposição para o que precisar de esclarecimento. A gente espera que haja uma organização municipal em relação ao medicamento, né, que vocês façam reuniões, que discutam o protocolo da influenza, né? E a gente sabe que a gente periodicamente vai estar passando, é uma doença sazonal,
Então, esse ano foi o H1N1. No próximo ano, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente, graças a Deus, a gente está com uma circulação de um vírus que a gente conhece. Mas, pelas características que a gente tem do vírus influenza, a gente sabe que existe a possibilidade de mutação, de surgimento de novos vírus. Daí esse cuidado que a gente mantém a vigilância constante, não só em período sazonal, mas o tempo todo a gente precisa estar atento. Então, peço a vocês que façam a visita ao protocolo de tratamento da influenza, os profissionais de saúde, né, da atenção básica, que estejam ouvindo, médicos, enfermeiros, odontólogos, que é muito interessante, é um material rico que esclarece tudo sobre o manejo clínico da influenza. Então, uma boa tarde para todos vocês. Pessoal, a web palestra de hoje está terminando. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e lembrá-los que amanhã ocorrerá a web palestra sobre discutindo a saúde dos trabalhadores da atenção básica a partir da portaria número 1823 de 2012, às 14h30. Eu aguardo